Boa noite, me chamo Anderson Silva de Leão, sou acadêmico do curso de Ciências Contábeis e venho através dessa apresentação falar um pouco mais sobre a minha temática, que é características associadas à adoção do TCFD, Relato Integrado e SASB, perspectivas sobre a IFRS S2 e CBPS 2. Minha orientadora foi a professora doutora Elis Sorger Zaro. Introdução. TCFD, que em português significa Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima, é uma união de ações que visam desenvolver métricas e padrões para as divulgações dessas informações. Os pilares do TCFD é a governança, gestão de riscos, estratégias, métricas e metas, onde a padronização das informações é baseada nas determinações da IFRS S1 e S2. No Brasil, Código Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade 1 e 2, sendo atualmente de adoção voluntária, mas com perspectiva de obrigatoriedade para 2026, em relação ao TCFD. A adoção voluntária do TCFD pode ser auxiliada pela adoção do Relato Integrado e SASB. Objetivo. Diante desse contexto, o objetivo da pesquisa é analisar as características corporativas que estão associadas à adoção do TCFD, com especial atenção à adoção do Relato Integrado e SASB, no contexto das empresas brasileiras de capital aberto. Referencial teórico. Pilares do TCFD: governança, gestão de riscos, estratégias, métricas e metas. Impactos climáticos: mudanças no clima por consequência da emissão elevada de gases do efeito estufa, desmatamento, processo de expansão urbana e industrial, entre outras coisas. Metas de carbono: visa amenizar os impactos ao ambiente e, no âmbito da empresa, seus fluxos de caixas futuros. Realizando toda a leitura do referencial teórico, foi possível desenvolver a hipótese 1, que seria a adoção do TCFD está positivamente relacionada com a adoção do relato integrado e SASB. Procedimentos metodológicos. Definição da amostra é a listagem das 200 maiores empresas de capital aberto do Brasil, listadas na B3, de acordo com o tamanho de seus ativos constantes na base de Thomson Reuters, entre os anos de 2019 e 2022. Técnica de coletas de dados. A coleta de dados foi realizada por meio de consulta manual aos relatórios de sustentabilidade divulgados pelas empresas, primeiramente consultando o formulário de referência das empresas no site da B3 e posteriormente localizando o relatório de sustentabilidade no próprio site. Técnica de análise de dados. Foi utilizado um modelo econométrico de regressão logística para explorar as características da empresa que estão associadas à probabilidade de adoção do TCFD, principalmente com o relato integrado e SASB. A variável dependente, dummy, é uma variável dicotômica que assume o valor 1 se as empresas se alinharem às diretrizes do TCFD e 0 caso contrário. Apresentação e discussão dos resultados. Na tabela 1, é demonstrada a quantidade de relatórios por ano, sendo possível destacar o percentual de adoção de 2019 aumentado de 26,29% para 45,45% em 2022. Na tabela 2, é demonstrada a frequência de adoção do TCFD por setor, sendo possível destacar o setor de mineração, extração de petróleo e gás, sendo o percentual de adoção de 45%. Na tabela 3, é demonstrada a frequência de adoção do TCFD em relação ao relato integrado, sendo possível destacar para aquelas empresas que elaboram o relato integrado, 44% adotam o TCFD. Na tabela 4, é demonstrado a adoção do TCFD em relação ao SASB, sendo possível destacar também as empresas que adotam o SASB, 51% elaboram o TCFD e divulgam. Na tabela 5, é realizada a análise descritiva, onde a amostra descrita na tabela representa as observações dos anos de 2019 a 2020, sendo possível perceber que a maior média de adoção do TCFD é pelo tamanho da empresa, onde há uma média de 22,57 empresas que adotaram, para uma amostra de 199. Na tabela 6 é realizada a análise Logit, onde os resultados da análise indicam que a adoção do relato integrado e do SASB está positivamente relacionado à probabilidade de adoção do TCFD, ao nível de significância de 1%, confirmando as análises realizadas nas tabelas 3 e 4. Considerações finais.
Com as análises das tabelas elaboradas, é possível dizer que os resultados condizem com a hipótese 1, onde a adoção do TCFD está relacionado positivamente com o relato integrado e SASB, visto que empresas que adotam o relato integrado e SASB possuem estruturas mais robustas de governança corporativa, podendo apresentar uma probabilidade mais alta de atendimento da IFRS S2 e CBPS 2, no período anterior à obrigatoriedade de divulgação, principalmente por já atenderem parcialmente essas normas com a adoção do TCFD. Para pesquisas futuras, poderia ser verificado outras abordagens, que busquem evidências dos impactos da adoção mandatória das normas do ISSB, em especial IFRS S2. Essas foram as principais referências utilizadas no artigo.